Olá, este é o módulo de número 1 deste curso em videoaulas de Direito Constitucional, que é oferecido para você pelo blog de Constitucional, blog que você acessa por esse endereço que você está vendo aí na sua tela, www.direitoconstitucional.blog.br. Neste blog você encontra uma centena de artigos sobre esta área do direito. Eu sou o professor Gustavo Souza e neste módulo 1 do curso nós vamos tratar dos princípios fundamentais da República, que estão lá no título 1 da Constituição Federal de 88, do artigo 1º ao artigo 4º. É um assunto introdutório do direito constitucional, mas não menos importante, porque ainda assim é bastante cobrado em prova de concurso. Então, se está lá no seu edital, pelo menos uma questãozinha disso pode cair na sua prova. Portanto, reserve um tempo para estudar esse conteúdo na sua prova, porque todo ponto conta. Não corra o risco de perder ponto à toa na sua prova, pode ser decisivo numa aprovação. E eu dividi o assunto deste módulo em 3 aulas. Como você está vendo aí, na primeira aula a gente traz 2 conceitos bastante importantes para o direito constitucional, que são os conceitos de República Federativa e Estado Democrático de Direito. Vamos ver o que significa isso e como isso costuma ser cobrado em prova de concurso. Na aula 2 a gente fala sobre os fundamentos e os objetivos fundamentais da República. Nós vamos relacionar os fundamentos, relacionar os objetivos, aprender como diferenciá-los e como memorizá-los. E finalmente na aula 3 nós vamos ver os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. São 10 princípios, nós vamos estudar cada um deles e eu também vou te mostrar a melhor forma de memorizar esses princípios. Então vamos lá para a primeira aula deste módulo. Nesta aula 1 do módulo 1, como eu disse, nós vamos definir o que é República Federativa e o que é Estado Democrático de Direito. E nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Como você pode ver aí no roteiro da nossa aula, primeiro a gente vai definir o que é república, depois vamos ver o que é federalismo, que é uma das características da nossa república federativa, depois nós vamos ver o que é Estado democrático e finalmente o que é Estado de direito. Mas antes de começar a nossa aula, eu gosto de trazer o que eu chamo de questão motivadora, que é uma questão de concurso público para te mostrar já de início como esse conteúdo costuma ser cobrado. Às vezes você fica na dúvida se vale a pena mesmo estudar ou não o conteúdo dessa aula. Então tá aí uma questão que cobra justamente o que a gente vai ver nesta aula. Essa é uma questão que caiu em uma prova da FGV para analista judiciário do Tribunal de Justiça do Piauí. E a questão, acompanha aí comigo, pediu o seguinte: a Constituição de 1988, ao enunciar seus princípios fundamentais, fez menção em seu artigo 1º à República Federativa do Brasil e ao Estado Democrático de Direito. Considerando a essência dessas expressões, é correto afirmar que a forma de Estado adotada é a letra A, composta, letra B, republicana, letra C, unitária, letra D, presidencial ou letra E, representativa. E aí, qual seria a forma de Estado adotada pela nossa Constituição? Se você ficou com dúvida, não está sabendo como responder essa questão, não se preocupe, que ao final da aula, depois que a gente vê a teoria, a gente volta nessa questão com a resposta correta, juntamente com outras questões de concurso, te mostrando a importância desse conteúdo. Então vamos lá para a nossa parte teórica. E como eu disse, a gente começa falando sobre república. Vamos dar uma olhada no que diz o caput do artigo 1º da Constituição. Está aí o texto reproduzido desse artigo e diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Bem, sobre a República, vamos ver um pouquinho de história aqui. A nossa República, a República Brasileira, foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889 pelo famoso Marechal Deodoro da Fonseca. A proclamação da República, segundo os historiadores, foi um processo que se aproximou muito de um golpe de Estado de caráter militar e armado. Por meio desse golpe, o Marechal Deodoro da Fonseca, junto com as suas tropas, afastou do poder o então imperador Dom Pedro II. E também, conforme os historiadores, esse processo se deu sem manifestações populares
expressivas, até mesmo porque na época do Império, no século XIX, a maioria da população brasileira era rural e estava alheia ao que acontecia na capital do Império, que se tornou, depois da proclamação, a capital da República. E a República é a forma de governo adotada pela nossa Constituição. República ou forma de governo republicano. Esta forma de governo ela foi prevista em todas as constituições brasileiras desde a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição brasileira republicana, e foi prevista em todas elas, inclusive como cláusula pétrea, com exceção de uma. Adivinha qual? Pois é, com exceção da Constituição de 88. Na Constituição atual, curiosamente, a forma de governo republicana não é uma cláusula pétrea. Apesar disso, ela é um princípio constitucional sensível. O que isso significa? Que a violação desse princípio, a violação da forma de governo republicana, pode ensejar a intervenção federal, seja da União nos estados ou da União nos municípios. E além disso, além de ser um princípio constitucional sensível, a forma de governo republicana ela já foi confirmada por meio de um plebiscito, que estava previsto lá no artigo 20 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Dessa forma, a forma de governo republicana não pode ser alterada nem mesmo por emenda constitucional. Só poderia ser alterada se fosse realizada uma nova consulta popular. E sobre a república especificamente, esse termo tem origem em uma expressão em latim, a expressão res publica, que quer dizer coisa pública. Mas a principal característica atual dessa forma de governo, a principal característica das repúblicas modernas é a existência de um chefe de Estado que é eleito pelo povo, por meio do voto e para exercício da chefia por um tempo limitado, ou seja, por um mandato. No caso específico do Brasil, a nossa república ela adota o sistema de governo presidencialista, por isso chamamos de república presidencialista. Neste sistema de governo, a chefia do Estado e também a chefia do governo é exercida por um presidente da república. O sistema de governo presidencialista faz oposição ao sistema parlamentarista, onde ainda há o presidente da república, mas este, no sistema parlamentarista, exerce apenas a chefia do Estado, enquanto a chefia do governo é exercida por um primeiro-ministro. Não é o caso do Brasil, nós somos uma república presidencialista. Muito bem, isso é suficiente em relação à república. Fechamos esse tema do nosso roteiro de aula e passemos agora a falar sobre federalismo. E vamos dar uma olhada de novo lá no artigo 1º caput da Constituição. Agora destacando, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. O federalismo, então, é a forma de Estado adotada pela Constituição de 1988. Enquanto a República é a forma de governo, o federalismo é a forma de Estado. E essa forma de Estado faz oposição ao Estado unitário que nós tínhamos no Brasil na época do Império. Com a proclamação da República, passamos a ser um Estado federal, ou federativo, ou federalista. E ao contrário da forma de governo republicana, a forma de Estado é sim uma cláusula pétrea na Constituição de 88, conforme você vê lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º. E a doutrina gosta de classificar o federalismo brasileiro da seguinte maneira. Primeiro, o nosso federalismo é um federalismo por desagregação. Por quê? Porque surgiu a partir de um Estado unitário, que foi o Império. Com a proclamação da República Federativa, esse Estado foi desagregado, foi dividido em entidades federativas, que é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. O federalismo brasileiro também é classificado como federalismo de cooperação, e a razão é porque a Constituição relaciona competências comuns e concorrentes entre os entes federativos que formam a federação, visando a cooperação entre eles. E, finalmente, o federalismo brasileiro é classificado como um federalismo assimétrico, ou seja, os entes federativos que compõem a Federação Brasileira são entes não homogêneos, porque apresentam níveis de desenvolvimento diferentes.
Em geral, os estados do norte e nordeste do país apresentam, por exemplo, um nível de desenvolvimento econômico menor do que os estados da região sul e sudeste. Por isso que a doutrina diz que o nosso federalismo é um federalismo assimétrico. E a Constituição traz algumas garantias para a estabilidade do nosso federalismo. São basicamente 3 garantias, sendo a primeira delas a indissolubilidade do vínculo federativo. A Constituição estabelece essa indissolubilidade lá mesmo no caput do artigo 1º, no seguinte trecho: formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. A segunda garantia da estabilidade do nosso federalismo é a inexistência do direito de secessão, ou direito de separação, sendo vedado a todos os entes federativos se separar da Federação Brasileira. E, finalmente, a última garantia são os chamados instrumentos para estabilização de crises institucionais, sendo o mais conhecido deles a intervenção federal. Mais um tópico concluído dessa aula. Vimos o que é república, vimos o que é federalismo, passamos agora a ver o que é Estado democrático. E mais uma vez, voltando ao artigo 1º da Constituição, lá no caput, o texto diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, destaca-se, constitui-se em Estado democrático de direito. E a principal característica desse Estado democrático está também lá no artigo 1º, mas no seu parágrafo único, cujo texto diz o seguinte: que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Temos, portanto, no Brasil, em razão do que estabelece esse parágrafo único do artigo 1º, uma democracia semidireta, também conhecida como democracia participativa. Esse tipo de democracia, a democracia semidireta, é um regime democrático híbrido que combina características tanto da democracia representativa, também chamada de democracia indireta, quanto da democracia direta. Na democracia indireta, o poder é exercido pelo povo por meio de representantes eleitos, e na direta, o poder é exercido pelo povo diretamente, por meio de processos que são legalmente definidos. São exemplos desses processos legais, por meio dos quais o povo exerce seu poder diretamente: o plebiscito, o referendo, a ação popular e a iniciativa popular de lei, todos eles previstos na legislação nacional. Voltando lá, portanto, ao parágrafo único do artigo 1º, novamente ele estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou seja, por meio da democracia representativa ou indireta, ou diretamente na democracia direta, nos termos desta Constituição. Portanto, nosso Estado democrático é caracterizado pela democracia semidireta ou participativa. Visto então que é o Estado democrático, passemos agora a ver o que é Estado de Direito. E Estado de Direito é aquele Estado que se sujeita ao poder das leis. Leis estas aprovadas pelo Parlamento, pelo Poder Legislativo, e que em última instância refletem a vontade popular, seja de forma indireta, por meio de representantes eleitos que elaboram e aprovam essas leis, seja diretamente, por meio, no caso do Brasil, da iniciativa popular de lei. Lembrando que no caso da iniciativa popular, a participação direta do povo realmente se limita à iniciativa, porque a aprovação ou não desse projeto de lei popular ainda passa pelo processo legislativo, ou seja, pela discussão e votação no parlamento. Agora eu peço a sua atenção para esse slide aqui, ele é de extrema importância. Você tem que memorizar isso aqui para não dar vacilo, não errar a questão disso na sua prova. Lembre-se, a república é a forma de governo e ela se opõe à monarquia. A federação ou federalismo é a forma de Estado que se opõe ao Estado unitário. O presidencialismo é o sistema de governo que se opõe ao sistema parlamentarista. E, finalmente, a democracia é o regime de governo. E ela se opõe, por exemplo, aos regimes ditatoriais, às ditaduras. Portanto, república, forma de governo; federação, forma de Estado; presidencialismo, sistema de governo; e democracia, regime de governo. Muito bem,
concluímos então o roteiro desta aula de número 1 do módulo 1, mas não acabou ainda. Eu trouxe um conteúdo bônus para essa aula, um conteúdo adicional, e esse conteúdo bônus é sobre os poderes da União, que estão lá dispostos no artigo 2º da Constituição de 88. Esse artigo diz o seguinte: são poderes da União o legislativo, o executivo e o judiciário. Portanto, uma separação tripartite de poder, uma separação em 3 partes. Além disso, o artigo 2º estabelece que esses poderes são independentes e harmônicos entre si. E, finalmente, lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, a separação de poderes constitui cláusula pétrea da Constituição. Quanto à atuação desses poderes, as suas funções, o que cada um faz, eles atuam dentro de parcelas de competência que são atribuídas diretamente pela Constituição e exercem tanto funções típicas de cada poder, quanto também funções atípicas. São funções típicas do Poder Executivo a administração pública, função típica do Poder Legislativo, elaborar leis, e função típica do Poder Judiciário, julgar. Cada um desses poderes também exercem funções atípicas, que são funções típicas de outros poderes. Por exemplo, o executivo não só administra, mas também julga, por exemplo, quando conduz um processo administrativo disciplinar. E também legisla quando, por exemplo, estabelece portarias, decretos, etc. E, finalmente, conforme o chamado princípio da indelegabilidade de atribuições, é vedado a esses poderes delegar qualquer de suas funções típicas ou atribuições expressas na Constituição a outro poder. Muito bem, encerramos aqui então o conteúdo dessa aula de número 1 do módulo 1 deste curso de Direito Constitucional e passamos então à resolução de questões de concurso público que cobraram esse assunto. E a primeira questão é aquela questão desafio lá do início da aula. É uma questão tirada de uma prova da Fundação Getúlio Vargas para analista judiciário do TJ do Piauí. E a questão, só para lembrar, pediu o seguinte: a Constituição de 1988, ao enunciar os seus princípios fundamentais, fez menção em seu artigo 1º à República Federativa do Brasil e ao Estado Democrático de Direito. Considerando a essência dessas expressões, é correto afirmar que a forma de Estado adotada é a letra A, composta, letra B, republicana, letra C, unitária, letra D, presencial ou letra E, representativa. Em resumo, a questão que é a forma de Estado adotada pela Constituição de 88. Bem, você deve se lembrar que na aula a gente viu que a forma de Estado adotada no Brasil é a forma federativa. E aí você me pergunta, mas professor, cadê federativa dentre as opções dessa questão? E aí eu te respondo, a forma federativa também é chamada pela doutrina de forma composta. Composta por quê? Porque é composta por entidades federativas. No caso do Brasil, composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Portanto, o gabarito dessa questão era a letra A, forma de Estado composta. E está aí uma forma bem simples de você não esquecer mais que forma de Estado se refere a federalismo. É só lembrar que o F de forma, junto com o E de Estado, forma a primeira sílaba do federalismo. FE, forma de Estado, FE, federalismo. A letra B, republicana, a gente viu que é a forma de governo adotada pelo Brasil, não a forma de Estado. Unitária também é uma forma de Estado, porém é a forma que faz oposição ao federalismo e não é adotada no Brasil. Presidencial refere-se ao sistema de governo adotado no país e representativa refere-se à democracia representativa, que é o nosso regime de governo. Portanto, o gabarito dessa questão é letra A. Mais uma questão agora da FCC. Caiu para especialista em regulação de transportes deste órgão aí, Artesp, que é a Agência Reguladora de Transportes de São Paulo. Uma questão um pouco mais longa que pediu o seguinte: a República Federativa Brasileira tem como fundamento ou característica, dentre outras, letra A, ser constituída em Estado unitário centralizado na União, com delegação de competências a estados e municípios. Letra B, a separação de poderes, seja como forma de garantir a proteção das liberdades individuais contra os excessos da concentração de poderes no governante, quanto como forma de expressão da divisão de tarefas estatais. Letra C,
A separação de poderes como forma de controle recíproco entre as três funções precípuas do Estado, a fim de obstar que um poder cumule atribuições típicas de outro. Letra D. Federalismo de cooperação, estabelecendo-se hierarquia baseada na prevalência de interesses pela extensão de abrangência territorial, de modo a União figurar em primeiro plano, seguida dos Estados e Distrito Federal, e após pelos municípios, que detêm a menor porção territorial. E, finalmente, letra E. A democracia liberal, com plena liberdade de iniciativa e ausência de regulação estatal ou interferência na esfera individual dos particulares, permitindo a livre concorrência e plena atuação dos três poderes estatais. E aí, dentre todas essas opções, qual que você marcaria como correta? Bem, vamos analisar cada um desses itens, ver qual que estava certo e por que os outros estavam errados. Começando pela letra A, ela dizia que uma das características da nossa República Federativa é ser constituída em Estado unitário, centralizado na União, com delegação de competências a estados e municípios. E aí, certo ou errado? Estava errada essa letra A porque o Brasil não é um Estado unitário, a gente já viu. A nossa forma de Estado é a forma federativa, não unitária. Letra B. A separação de poderes, seja como forma de garantir a proteção das liberdades individuais contra os excessos da concentração de poderes no governante, quanto como forma de expressão da divisão de tarefas estatais. E aí, seria essa a resposta correta da questão? Justamente, conforme o gabarito oficial dessa prova, a letra B era a opção correta. E, de fato, a separação de poderes em executivo, legislativo e judiciário tem esses dois objetivos. O primeiro é evitar a concentração de poderes na figura de apenas um governante, protegendo-se por consequência as liberdades individuais, e a outra é dividir as tarefas do Estado entre os três poderes. Portanto, a letra B era a resposta correta desta questão. Vamos ver porque as outras estavam erradas. A letra C dizia, como na letra B, a separação de poderes como forma de controle recíproco entre as três funções precípuas do Estado. Até aí a letra C estava correta, mas aí ele entra com a fim de obstar que um poder cumule atribuições típicas de outro. Não está errado essa parte final, porque a gente viu que os poderes, além de exercerem funções típicas, elas também exercem funções atípicas, que são funções de outros poderes. Portanto, não dá para dizer que a separação ela obsta que um poder cumule atribuições típicas de outro. Esse é justamente o caso em que o poder exerce função atípica. Portanto, a letra C estava errada. Vamos lá para a letra D. Federalismo de cooperação, estabelecendo-se hierarquia baseada na prevalência de interesses pela extensão de abrangência territorial. Errado. Embora realmente o nosso federalismo seja de cooperação, não há essa hierarquia entre os entes federativos. A União não está acima dos estados e Distrito Federal, nem este estão acima dos municípios. O nosso federalismo de cooperação quer dizer que esses entes federativos possuem competências comuns e concorrentes, por isso eles cooperam entre si. Não tem nada a ver com hierarquia entre eles. Portanto, errada a letra D. E, finalmente, a letra E dizia democracia liberal com plena liberdade de iniciativa e ausência de regulação estatal ou interferência na esfera individual dos particulares. Errado também. De fato, a gente vive numa democracia, de certa forma, uma democracia liberal, porém, a questão R em dizer que a ausência de regulação estatal ou interferência na esfera individual dos particulares. Errado. Pelo contrário, a gente tem inúmeras leis regulando os mais diversos setores da vida privada dos indivíduos. Portanto, errada também a letra E e o gabarito da questão era a letra B. Mais uma questão aí para você. Agora uma questão da Fundep caiu para auditor do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E a questão pediu o seguinte: não constitui cláusula pétrea da Constituição de 88. Letra A. A forma federativa de Estado. Letra B. A forma republicana de governo. Letra C. A separação dos poderes. Letra D. Os direitos e garantias individuais. Ou letra E. O voto direto, secreto, universal e periódico. E aí, qual a resposta certa desta questão? Se você respondeu a letra B, forma republicana de governo, acertou. A gente viu isso na aula.
que a forma republicana foi cláusula pétrea em todas as constituições brasileiras desde a primeira Constituição Republicana de 1891, porém, curiosamente, a Constituição de 88 não colocou a forma republicana expressamente como cláusula pétrea. Apesar disso, a gente viu isso também, ela é um princípio constitucional sensível, porque, se violado, pode ensejar a intervenção federal, além de ter sido confirmada por plebiscito. Ou seja, não pode ser alterada nem mesmo por emenda constitucional, somente por uma nova consulta popular. E as demais opções da questão, como você está vendo aí, são todas cláusulas pétreas na Constituição estabelecidas lá no artigo 60, parágrafo 4º, no caso da letra A, o inciso 1, letra C, inciso 3, letra D, inciso 4º e letra E, inciso 2º. É só você pegar a Constituição e conferir. Estão todos lá. Mais uma questão agora para gestor público da Prefeitura de Saquarema, no Rio de Janeiro. E a questão pediu o seguinte: todo município integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil. A referência à federativa significa que, letra A, o município faz parte da Confederação Brasileira, subordinando-se apenas ao Rio de Janeiro. Letra B, o Brasil é um país que adota unitarismo. Letra C, há no Brasil a aceitação de uma Constituição que subordina os membros da União. Letra D, a República é centralizada na União, não dizendo respeito a estados e municípios. E, finalmente, a letra E, o Brasil foi criado como uma república federativa e assim também seus municípios. E aí, qual a resposta que você marcaria para esta questão? Vamos analisar cada um dos itens. Primeiro a letra A, vamos ver se ele estava certo ou errado. Dizia o seguinte: o município faz parte da Confederação Brasileira, subordinando-se apenas ao Rio de Janeiro. Bem, tem dois erros aí nessa questão. Primeiro, a gente não é uma confederação, a gente é uma federação. Confederação e federação são diferentes. E, além disso, não há subordinação do município ao Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro. A gente já viu que não há hierarquia entre os entes federativos que formam a federação. Portanto, letra A completamente errada. E letra B dizia que o Brasil é um país que adota o unitarismo. Claro que não, né? A gente viu que a forma de estado adotada pelo nosso país é o federalismo, ou forma composta, que faz oposição ao estado unitário. Só tivemos estado unitário no Brasil durante o Império. A letra C dizia: há no Brasil a aceitação de uma Constituição que subordina os membros da União. Essa foi a opção correta da questão, conforme o gabarito oficial. De primeira você acha um pouco estranha essa afirmação, mas de fato temos uma Constituição no país, é a lei maior do país, é a lei de todas as leis, que subordina todos os membros da União. Quando ele fala todos os membros da União, ele se refere à união indissolúvel do artigo 1º entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. Portanto, letra C era a letra correta da questão. A letra D dizia: a República é centralizada na União, não dizendo respeito aos estados e municípios. Errado. A República diz respeito a todos os entes federativos, não está centralizada somente na União. E, finalmente, a letra E: o Brasil foi criado como uma república federativa e assim também seus municípios. Bem, a letra E está errada porque o Brasil não foi criado como uma república, foi criado como um império. Depois, com a proclamação da república, é que se tornou uma república federativa. Portanto, a letra E também estava incorreta. E para fechar essa questão aí do CESP, caiu para auditor de contas públicas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. E a questão pediu o seguinte: a afirmação de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, nos termos da Constituição, retrata o princípio fundamental da República Federativa do Brasil, denominado princípio, letra A, da cidadania, letra B, da livre iniciativa, letra C, representativo, letra D, do pluralismo político ou letra E, do Estado Democrático de Direito. E aí, qual a opção que você marcaria nessa questão? E conforme gabarito oficial da prova, a opção correta era a letra C, representativo. E por quê? Bem, essa é a hora que a gente tem que prestar muita atenção no comando lá da questão. Ele disse: a afirmação de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. E ele disse só representantes eleitos. Portanto, ele está se referindo à democracia representativa. O Brasil ele tem uma democracia
participativa, que a gente viu na aula lá, que combina características da democracia direta e da democracia indireta ou representativa. Como a questão mencionou apenas representantes eleitos, considerou-se correta a opção C, princípio representativo ou da democracia representativa. Muito bem, essa foi a seleção de questões de concurso público desta aula 1 do nosso módulo 1. E se você quer continuar assistindo gratuitamente às aulas deste módulo 1, a aula de número 2 sobre os fundamentos e objetivos fundamentais da República e a aula de número 3 sobre os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais, basta acessar este endereço que você está vendo aí na tela, blogdeconstitucional.clube.hotmart.com. Neste endereço você vai ver esse formulário aí e nele você vai clicar neste link que está destacado, cadastrar-se gratuitamente, informar o seu nome, seu e-mail, uma senha de acesso e pronto, bem simples. Dessa forma você terá acesso completo e gratuito a todas as aulas do módulo 1 em um ambiente fechado de estudo. E lá, além dessas videoaulas, você vai ter acesso e vai poder baixar também gratuitamente o áudio das aulas teóricas em MP3 e as apresentações em PDF de todas as aulas com o conteúdo resumido e esquematizado. Então acesse agora lá esse endereço, blogdeconstitucional.clube.hotmart.com, crie a sua conta gratuitamente e até lá!